gente continua falando das novas sanções dos Estados Unidos ao Irã. E para isso recebemos agora no nosso estúdio Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Meu caro, seja bem-vindo à nossa programação. Aperta minha mão, por favor. Que alegria. São raras as oportunidades que eu tenho de receber Gilvan Bueno no nosso estúdio, então eu preciso aproveitá-las. E aí, meu caro, novas sanções, ameaças de Donald Trump falando o seguinte: quem tiver relacionamento comercial com o Irã vai sofrer punição. Não sabemos qual e não sabemos quando, mas eventualmente países serão punidos. Uma das questões que chamou muita atenção, Gabriel, é que já existem sanções contra o Irã. Elas não são novas. Já tem sanções em diversos setores, criptomoedas, portos, parte de dinheiro, né? Então, a ISBEC, direto de Nova York, fez uma reportagem mais cedo na CNN lá, falando assim, olha, algumas pessoas falaram que os dados não são confiáveis nos próprios Estados Unidos, né? Mas o Irã já tem sanções. Tem uma novidade aqui, que é a parte de aviação, a parte de ouro, que é uma novidade, mas os portos já tinham. Isso lembra um pouco assim o que aconteceu com Cuba, tá? Onde você começou a fazer as sanções, os bloqueios. Isso lembra um pouco o que aconteceu com os Estados, com a Rússia, mas tem um componente novo, porque tanto Cuba quanto a Rússia tinha a questão do petróleo. O Irã, ele tem toda aquela faixa de extensão, o tráfego pelo Estreito de Hormuz. Então, o Irã, ele tem uma vantagem competitiva, que ele já entendeu que isso é um ponto positivo e que é um ponto de destruição da popularidade de Donald Trump. Donald Trump tem uma popularidade, nesse exato momento, de 33%, segundo pesquisas dos Estados Unidos, e o Irã tem hoje um soft power que é a circulação pelo Estreito de Hormuz. Então, nesse critério, não é uma novidade. O segundo critério, nos próprios Estados Unidos, algumas pessoas são resistentes a isso, mas os bloqueios, diferentemente do que aconteceu com Cuba e Rússia, no caso do Irã, o Irã tem ali o Estreito de Hormuz e o seu grande fluxo de petróleo. E aí o que fica de, talvez, lição é que Donald Trump está marcando o território, talvez, botando um posicionamento, nutrindo a sua base com narrativas de que ele está combatendo arduamente o Irã em todas as frentes possíveis, entre elas a frente comercial, inclusive prometeu na semana passada a sanção econômica mais dura da história dos Estados Unidos, que a gente ainda está aguardando, que não sabemos qual vai ser, né, Gilvan? Ninguém tem uma informação clara do que vai acontecer. Assim. Toda semana, por exemplo, vamos olhar as negociações com o Irã. Começou assim, eu negociei com o Irã. Aí depois o Irã veio e falou, não tivemos negociação nenhuma. As negociações avançaram, não temos negociação nenhuma. E aí o mercado criou o conceito chamado TACO. Tanto que você percebe que quando você olha a volatilidade dos ativos, desde o dia 28 de fevereiro, quando começou os conflitos, as primeiras 6 semanas você tinha muita volatilidade nesses diálogos. Logo em seguida, essa volatilidade foi reduzida, porque os investidores não conseguem precificar muito bem isso. Ainda há pouco você falava do preço do barril do petróleo no mercado internacional, ele sim está tendo essa volatilidade. Para a gente estar do lado de cá tentando entender onde vai estar o preço, onde tem a volatilidade, onde os investidores conseguem criar proteção, é muito difícil, porque você acaba trabalhando muito na especulação. Eu tenho feito algumas observações, Gabriel, sobre esse mercado de predição do que vai acontecer, e hoje, na minha visão e conversando com outras pessoas, ele é o único mercado que consegue fazer preço dessas notícias de curtíssimo prazo, porque as notícias mais densas, onde os investidores têm que fazer sua alocação de recursos, por exemplo, fazer hedge para exportação, fazer hedge para importação, olhar o cenário, garantir cotas de uma aquisição futura, isso fica muito difícil. Então, esse é o maior desafio do momento. Como se proteger contra a volatilidade? Tá bom. Qual o mercado que eu consigo fazer preço? É o mercado de predição. Então, esse mercado, se você perceber, ele tem uma forte valorização. Trazendo um ponto adicional aqui sobre essa questão de preço, de ativos, esse final de semana foi divulgado, né, que a holding que ele controla pelos filhos movimentou mais de 238 milhões de dólares, chamou a atenção, mas ele fez posições, por exemplo, no fundo do Warren Buffett. Mas assim, hoje os investidores estão olhando coisas mais economia boring, porque essas notícias do Estreito de Hormuz e do congelamento não estão fazendo preço e a gente não consegue ter clareza para a nossa audiência, assim, vai acontecer isso, faz esse hedge. E você mencionou o mercado de predição. O mercado brasileiro meio que paquerou o mercado de predições. Falaram, não, vamos trazer esse negócio aí de previsão, mercados especulativos. Virou uma história isso aí. Os dois principais players aqui, as corretoras de maior escopo, tentaram trazer e o governo proibiu. Por que o mercado mundialmente ficou tão próximo desse mercado preditivo? E faz falta ou não ter um mercado preditivo funcionando aqui no Brasil, Gilvan? Poxa, essa pergunta ela é muito valiosa, vai ser polêmica a resposta, porque, seguinte,
qual é a base matemática do Brasil para a tomada de decisões? Olhando o número de engenheiros e matemáticos, é extremamente baixo. Nós não temos um número de pessoas com conhecimento matemático tão grande. Historicamente, o Brasil foi muito fã de jogos de azar, né? Jogo de bicho, cassino. E é muito mais fácil você convencer uma população que bets estão ali. E do ponto de vista de geração de caixa para o governo, a gente tem que falar sobre isso, o governo hoje ele arrecada muito com os impostos gerados por bets. Tanto que a discussão é, as bets que não são legalizadas não geram impostos, geram um problema. E nós já vimos a destruição das bets nas famílias brasileiras, das empresas. O mercado de predição vai gerar impostos para o país? Não. Vai competir com a bet? Sim. Pô, vou trazer esse mercado para cá? E a população vai conseguir entender isso também? Eu tenho alguns amigos que participam do mercado de predição e eles são mais sofisticados na hora de olhar a plataforma, entender, apertar os botões. Não é tão óbvio como bets, não é tão óbvio como jogo de bicho, é mais elaborado. E a população brasileira, às vezes, não acaba tendo esse conhecimento tão clássico de um mercado de predição. Assim, você não, qual é a probabilidade disso acontecer ou não? Então, a gente tem esse desafio educacional, depois a gente tem esse desafio tributário, e o mercado de predição é mais sofisticado e o público brasileiro ainda gosta de jogo de bicho e bets, que é só apertar o botão. A gente tiraria a rodinha da bicicleta antes de aprender a andar. E provavelmente seria um tombo. Seria um tombo, assim, hoje, visitando empresas, Gabriel, tem um problema, que é até vou começar esse movimento ao seu lado, que é o endividamento dos funcionários. Hoje, todo funcionário pode ir lá e se endividar. Uma parcela desse endividamento, até o Bolsa Família mostrou isso, é para bets. Então, o bet está destruindo famílias, empresas. Você vai trazer o mercado de predição, aí como regulador você fala, mas isso gera imposto? Pô, isso não gera imposto. Pô. E o mercado de bet está destruindo a economia. Pô, vamos trazer mais um componente, aí você vai ter jogo de bicho, loteria esportiva, Mega Sena da virada, bets e predição. Vai faltar dinheiro, né? É uma conta complicada, Gilvan Bueno. E aí, só para passar para a nossa audiência, um feeling geral, já que a gente entrou nesse assunto, aí eu queria voltar para a história do... Importante voltar. Exato, importante voltar, falar um pouquinho sobre expectativas para mercado. Neste interim, volatilidade é o que a gente vai ter, não adianta, né? É abraçar a volatilidade e aprender a lidar com ela. Gabriel, essa pergunta é muito boa, porque de 2 meses para cá não está tendo volatilidade com as decisões dos comunicados do Trump. Assim, a gente não teve tendo tanto salto. Assim. Eu acho que o que está fazendo volatilidade mesmo é assim, bombardeio nas camadas petrolíferas. Isso faz preço. Isso traz muita volatilidade. Hoje o mercado está muito esperando, e conversei ainda há pouco com um amigo meu do Bank of America, novembro. As midterms, elas vão ser muito decisivas para entender o que vai ser. Esse final de semana estava vendo sobre, por exemplo, data centers, questões todas. Então, a volatilidade vem em novembro se a popularidade cair e os republicanos perderem a casa. Então, você não tem clareza se vai terminar a guerra, o estreito está cada vez mais distante, parece que não vai ser agora, e a popularidade baixa do Trump e as eleições vão mudar as questões. Então, estou te dizendo que a gente vai ter pelo menos 60 dias de paralisação, se nada acontecer, porque o Irã não vai voltar atrás, com o mercado um pouco morno, assim. Entendi. Acho que o que vai fazer preço hoje, te falando sobre volatilidade, é a compra dos Estados Unidos dos títulos japoneses. Essa é a grande volatilidade. O Kevin Warsh, esse final de semana, foi muito atacado. Então, isso faz volatilidade. As frases do Trump e o Estreito de Hormuz não estão fazendo mais tanto preço. Entendi. Gilvan Bueno, senhoras e senhores, sempre um prazer tê-lo por aqui. Agradeço imensamente por compartilhar conosco parte do seu trabalho, do seu dia a dia e as questões que estão preocupando você e quem conversa contigo. Até uma próxima. Até a próxima. Um ótimo dia. Obrigado.